estamos aqui nessa nova temporada. Ai, que tudo! Com essa menina prodígio, mulher poderosa, de sucesso, que eu já previa lá atrás, porque a gente se conhece já há um bom tempo. Passou pela revista Tudo, Fernanda Biasini, 32 anos, formada em rádio e TV e atriz. E olha, Carpintaria do Ator e American Conservation Theatre. Falei certo? Conservatory. Conservatory. Vamos lá, ó, prazer te receber, Gente. Fê. É um prazer gigante, Fê, poder te conhecer. A Rô tá também me apresentando a você e a gente já tá em love aqui, né? Ai, A obrigada. Louca da Ruiva, mais conhecida seu podcast, Instagram. Ou a ruiva do bar, a Ou ruiva a ruiva- histérica, a maluca da ruiva. Não, gente, obrigada pelo convite. Nossa. Tô muito feliz, muito honrada, porque eu amo a Tudo. Acho que o que vocês fazem é incrível. E ver duas mulheres no comando disso é ainda 1000 vezes melhor. E antes de falar da Fê, mostra que ela está na revista. Ó, notinha, uma nota sobre essa mulher que tem um projeto lindo aqui de Cotia. E A gente que vai falar sobre ele. foi contemplada com a lei Aldir Blanc aqui de Cotia, então não é pouca coisa, né? E a gente vai falar sobre esse projeto também. E ela já, ó, tá na última edição aqui, ó, de abril, na parte de cultura. Então vejam e conheçam essa mulher poderosa. A louca da ruiva, A a louca da comunicadora, né? Obrigada, gente. Obrigada, Fê. Ó, a gente já te conheceu, Ah. mas o público, nem todo mundo talvez te conheça. Não, muita gente não me conhece, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, a Fê, gente, já trabalhou em empresas de entretenimento como Record, Batalha dos Confeiteiros, Programa do Porchat, entre outras coisas. Eu vou ficar falando, quero que você conta pra gente. Ai, meu Deus. Como que você entrou nesse mundo? O que você fazia? É legal, não é? Resumo. Gente, você sabe que quando você fala assim, você vai falando as coisas que eu fiz, às vezes a gente devia fazer isso pra gente também, lembrar da caminhada, porque às vezes eu falo, caraca, é verdade, né? Aconteceu tanta coisa, até a Tudo, enfim. A Tudo foi meu primeiro emprego, assim, de comunicação. O que Foi. você fez na Tudo? Eu era redatora da coluna Tim, que existia uma coluna Tim na época. Conheci muitas pessoas por causa dessa coluna. Eu conheci um dublador, Guilherme Briggs, que eu era muito O fã. Briggs, eu já ouvi falar nele também. Entrevistei ele e ele pediu uma Tudo. Eu enviei pra ele uma revista Tudo, lá pro Rio de Janeiro, pro estúdio de Tudo. dublagem. Ou seja, tá com ele. Então, assim, foi muito, muito legal. Eu amei a oportunidade e foi aí que eu conheci a Rô. E aí, eu tava fazendo rádio e TV. Quantos anos você tinha, Fê? Porque hoje ela tem 32, é isso? Eu vou fazer hoje ela 33 em maio, 19 de maio. Taurina! Mais uma taurina. Ai, que Tudo tudo! que é taurina? Todas. 13 de maio, 9 de maio e agora você. Ai, cara, Seja é por bem-vinda. isso que tem Dia que é o coca, seu? comida É lá por fora. isso. Ai, que dia bom. que você é? Sou 19. 19. A gente tá tudo aqui, ó. Vai dar super certo. Super! Já deu. Ai. Que incrível. Muito taurina. Então, eu tava fazendo rádio de TV e aí eu consegui um estágio no programa Aprendiz Celebridades, na Record. Era programa Aprendiz com o Roberto Justus, mas com ali celebridades. Tinha integrantes da família Lima. Eu tô falando rindo, porque, gente, aconteceu tanta coisa nesse programa. Imagina, era meio né? surreal. Você só tá lá Surreal. estudando e de repente você tá sentada com a Beth Zafir, que era a ex-sogra da Xuxa, Nossa, sabe? Beth Assim? Zafir, claro, ex-sogra. Eu me divertia com ela. Socialite, gente. né? Mas Fernanda, eles já bom não dia, eram- meu amor. Sabe? O quê? Ela falava assim: bom dia, meu amor. Fernanda, tá boa? Tá bom? Eu chegava. Muito socialite, né? Tô- Muito. Traz uma martini. E o só uma pergunta, Justus, aquele cabelo é duro mesmo? Menina, não sei, né? Como é que eu vou saber? Não deu sei. pra pôr a mão. Não deu, mas parecia ser bem firme. Chegou perto? Chegou assim? Cara, dele eu não ficava tão perto, não. Eu ficava na parte de cuidar dos participantes. Porque todo mundo… era um programa que os participantes ficavam confinados num hotel. E
é tipo isso, gente. Não dá pra deixar eles saírem. Eles não podiam ter acesso à televisão. Não tinha televisão dentro do quarto de hotel. É um Big Porque Brother. era um programa que ia ao ar enquanto eles estavam ali no hotel. Uhum. Então, eles não podiam ter informação pelo programa do que estava acontecendo. Como eles estavam sendo vistos, como é que… Sabe, não podia. Então, comecei ali, na Record. Foi um trabalho incrível. Eu tenho contato com muitas pessoas ainda hoje da produção. Porque também esse mundo, você acaba cruzando um monte de gente. Aí, depois, eu entrei na Record novamente. Eu tinha saído desse estágio, entrei novamente. E passei por vários setores. Passei pelo setor de chamadas da Record, que é, sabe, domingo, às 7h30 da noite. É esse setor que faz essas chamadas. Não. Você ficava do… Meteu uma estagiária lá e fala. Sim. Não. Eu ficava junto com o locutor ali, oficial, né? Escrevia os textos que ele falava. Uhum. Aí, depois eu fui pro Portal R7, onde a gente fazia vídeos e conteúdos extras dos programas da casa. Então, eu ficava muito responsável por… olha só, vai começar o reality do Buddy Valastro, Batalha dos Confeiteiros. Então, eu tinha que ir lá, ficar grudada nele. Eu pegando, assim, material por trás das câmeras. Era realmente um conteúdo extra. Um making off. Making-off. Perguntava pra ele algumas coisas, tudo mais. Só que como tinha que ser algo muito vivo… E eu acabava falando, não tinha como ser algo muito seco, de colocar ele ali falando. É muito rápido o bastidor de reality show. Ele sai, ele já vai dar entrevista pra uma outra pessoa, não dava. Então eu tinha que falar com ele, minha voz tinha que sair no vídeo, né? E aí, Buddy, como é que foi? O que você achou daquele participante? E aí, no fim da segunda temporada, eles falaram, cara, a gente quer que você apresente. Porque o Buddy já te conhece, e aí você… fica com ele. Eu falei, meu Deus, mas tá bom. E assim, eu sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive lá dentro. Eles confiaram muito em mim. Eu fico até, caraca, eles confiaram bem em mim. Então eu virei a apresentadora oficial do online, do Batalha dos Confeiteiros. Mas a Bruna Calmon, um beijo, Bruna. Ela é incrível, ela foi apresentadora da primeira temporada. Enfim, eu trabalhei com ela é maravilhosa. Mas aí depois eu entrei nesse papel. E aí, gente, é isso. E aí eu ficava por trás das câmeras, trabalhando no programa do Porchat, com o Paulo Vieira. Um beijo pro Paulo Vieira, que eu amo. Nossa, fofíssimo. Ai, cara, eu sou gente, fã desse homem. Sou Fã desse homem. Sou fã do né? Porchat também, óbvio. É isso que eu ia falar. Mas é que o Paulo Porchat, foi uma ele é surpresa pra mim. Ele é um consenso, né? É. Todo mundo gosta dele, não tem como. E é meteórica, assim, eu acho a trajetória dele, assim, né? Foi porque ele é muito bom, né? Sim, ele é muito bom. Dá vontade de ser isso. amiga dele, Dá, né? Ele veio do teatro e tudo amiga. mais. Nem fala. Eu ficava tipo, cara, que legal. Você Sim. trabalhando aqui com ele, né? Veio umas piadas atrás das câmeras também. Chegava e ficava no camarim, né? Com os convidados que iam pro programa do Porchat. Eu ficava lá pra pegar conteúdo extra com eles. Muitas vezes é isso. De repente eu tô no camarim com a Narcisa, entendeu? Assim, eu falo, gente… Assim… Ah, não, Narciso. Tem. Peraí. A gente quer saber alguma coisa. Exatamente. Por favor. Detalhinho. Fofoquinha? Não, detalhinho, uma fofoquinha aqui, nada comprometedor, né? Mas. Ai, que loucura. Ai, que nossa, loucura. mas da Narcisa? Dessas pessoas, das celebres, Cara, assim. O que da aconteceu Narcisa- muito doido, assim, que você fala, mano, isso aconteceu, é Deixa eu ver inacreditável. pra não ser processada. Olha, não, assim, a Narcisa é aquilo mesmo, tá? Ai, que loucura. Eu entrei no camarim dela, ela é um furacão, assim. Ai, porque eu esqueci um negócio do banheiro. E os braços, assim. E não tinha ninguém gravando. Eu falei, gente, ela é desse jeito mesmo. Isso eu achei muito engraçado. Não é uma personagem, né? Não é ela. Deixa eu ver, alguma coisa muito diferentona nos bastidores. Não precisa citar nomes, mas tem celebridade que é muito chata mesmo. Tem celebridade que eu falei, eu não acredito que essa pessoa tá com, tipo, 6 seguranças ao redor dela. Sim. Eu falei, Quem não foi? é pra tanto. No off eu te conto. Mas não. E aí, por exemplo, você tá lá… É isso, sabe? Você começa a entender… A coisa realmente do… É necessário que essas pessoas estão fazendo, algumas pessoas estão fazendo ali, sabe? Todo esse ego e outras pessoas não. Por exemplo, juro, tem momentos da minha vida que eu nem acredito, tá? Que eu tava ali em pé, ia ter um festival da Record, tava sendo ensaiado, eu tava ali olhando, porque eu também tinha que pegar conteúdo extra, então eu tava ali vendo como é que eu ia pegar.
Aí eu só sinto uma mãozinha assim no meu ombro, falando assim, ô filha, dá licença, porque eu tava no meio do corredor. Quando eu viro, é o Gilberto Gil. E ele me pedindo licença, nem o segurança dele, que era um. Uhum. Meu segurança dele falando, eu falei, pelo amor de Deus, Passe. E uma gentileza, né? É que me deu um… Ele, Sereno, ô filha, né? Sereno. ô filha, dá licença. Eu assim, Hã? caramba, eu fiquei meio… Eu entrevistei o Gil uma vez, porque Sério? eu fazia a cobertura do Carnaval de São Paulo pro MSN. E a gente ia no Bar Brahma e tinha que falar com todo mundo. Você tem Tá. que sair com pauta de todo mundo. E nesse ano em específico, ele estava sendo homenageado. Então, todo mundo queria Queria falar com ele. Gente, ele falou com todo mundo. E tinha gente, não vou dizer assim menos importante, mas que não tava talvez tão em alta ou que… Tanto faz falar ou não com aquela pessoa naquele momento, que não queria falar com a gente. Caramba. E ele falou, eu vou conversar com todo mundo. Ouviu as perguntas das pessoas. Sim. Há poucos momentos de subir no carro alegórico. Então, acho que você também, nesse meio, você vê pessoas que são absurdamente iluminadas, São. boas. Em contrapartida, você vê o outro que tá com 6 seguranças e não fala com ninguém. E tipo, você fala, complicado, por né? quê? Mas, gente, Complicado. pra quê? Ele tá dando uma emissora. A gente não vai cair em cima dele. Aqui todo mundo é profissional, né? Acho que o único momento, juro por Deus, e foi veiculado, então tá tudo bem eu falar. O único momento que eu achei loucura dentro de uma emissora foi quando a Xuxa foi assinar o contrato com a Record. Por Realmente. quê? Todo Bom, mundo paparazzi, saiu né? na emissora. Eu tava assistindo a Record dentro da minha sala. Tipo, olhando assim, Sim. dentro da Record, as pessoas andando e… Ela é A muito loucura. amada, Foi um ela é momento muito- absurdo, né? Eu vou fazer um foi parênteses. histórico, né? Eu vou fazer um parênteses. E ela realmente, a Xuxa é uma celebridade Estrela, fato. né? A estrela Não, que de cai fato. assim, né? E eu falo isso porque eu já tive 172 capas, tá? E ela foi uma delas. Eu recebi mensagem de fora do Brasil, mas assim, pensem. Nossa. Argentina, México, Estados Unidos, Europa, países da Europa, pedindo exemplares. Nossa. Eu não- Fãs clubes, não- assim, não, aquela coisa Eu louca, não, assim, não né? dava conta. Eu falava, não é possível. Isso é celebridade. Sabe? Pessoas que amam a Xuxa e querem uma revista pra deixar lá no… E ela tira foto guardadinha. com todo mundo. Fala com todo mundo. Quando ela foi convidada lá coisa. do Batalha dos Confeiteiros, né? Assim, a produção queria tirar foto com ela. Todo mundo queria tirar foto com ela. Ela literalmente falou… Eu amo que ela fala assim… Ó, um celular, essa pessoa depois… Essa pessoa se ferrou. Se ela quisesse cobrar R$500, ela fala, uma pessoa. E aí ela fica com o celular, vai vir na filinha Ah, e de ela gente. mesma E ela vai tira, tirando, ela ela fala, mesma tira. não sei de quem é. Aí tipo, é meu. Olha. Aí tá, aí você vai se virar pra entregar. Vocês viram o documentário dela? Vi. Que absurdo. Vi. Absurdo. Eu não tinha noção. Eu trabalhava eu na imaginava. Endemol na época que esse Eu documentário imaginava. saiu. Então eu Eu- trabalhava lá. Eu imaginava pela capa. De verdade. De É uma verdade. coisa que acho que nunca vai acontecer igual. É de pegar a América Latina e de pegar Não, não. Estados Unidos. uma, Não tem É como, uma né? celebridade Foi. internacional, Absurdo, assim, absurdo. absurda. É. E ela tem essa coisa, né, do carisma. Tem. Porque ela ama soube. o que ela faz, ela ama. entende o que ela faz. Não é Oh. aquela pessoa que faz e não aceita as consequências daquilo, Sem né? dúvida, Ela sem entende e ela gosta. Sem Que bom. dúvida. Porque, Uhum. né, quem não gosta É. deve sofrer muito. com- É. Mas aí foi isso. Aí eu fiz o programa do Porchat. Aí depois da Record, gente, fiquei um bom tempo lá. Acho que fiquei uns 5 anos. Então assim, vi de tudo. Trabalhei muito lá dentro. E aí eu fui pra Inglaterra fazer um reality show da Netflix chamado The Circle Brasil. Eu fiquei na produção. Foi uma realização de um sonho, porque era meu sonho conhecer a Inglaterra. Eu nunca tinha ido. E eu falei, eu vou trabalhando. Tipo, meu Deus, eu não acredito. Pra Netflix ainda. Foi incrível. Uhum. E todo mundo fala, mas por que você foi lá pra fazer o programa do Brasil? Porque lá eles tinham toda a infraestrutura pra esse programa. É um programa que ele precisa de uma estrutura específica. É como se fosse um hub mesmo, assim. Entra a França, grava a temporada deles, aí sai. Aí entra os Estados Unidos, grava a temporada deles, sai. Então, porque já existe um prédio feito para esse reality show. Uhum. Doido, loucura, muito incrível. Voltei. Quando eu voltei, trabalhei na Endemol, Shine Brasil, que é uma produtora
de formatos ali, Sim. né? Ela vende Dentre formatos eles, o BBB, né? O BBB em Demol, né? Isso. Ah. É o Big Brother, Big Brother, Masterchef, que era o que eu mais ficava. Masterchef, Canta Comigo, eram os programas que eu geralmente lidava ali. E aí eu fiquei, mas nesse caso eu fiquei mais na área comercial mesmo, doido, né? Enfim. Do nada. Eu falei, da produção, foi pro comercial. Mas aprendi muita coisa e foi muito importante pra mim, assim. Eu aprendi muito e vi um outro lado das produções que eu não vi antes, né? Eu só ficava em contato com a área criativa, né? E aí foi interessante ver o lado do business. E é isso, assim, eu acho que essa é a minha trajetória resumida. E aí você acordou um dia e falou, não quero nada disso, vou criar minha própria… É isso? Foi isso? Você é a louca da ruiva. Não. É isso? Não. Você é a louca da ruiva agora? Não, na verdade, gente, é o seguinte, eu sou formada como atriz, né? Quando eu tava no ensino médio, eu fazia parte de um grupo amador de teatro, onde a gente viajava pelo Brasil apresentando a peça escrita pela Regina Duarte e José Posse Neto. Mas era ótima a peça, era incrível. Regina Duarte. Ela deu uma Era incrível. Era incrível. Não, que isso, gente? Essa Para. Para. Isso. Ei, parou. Aí, não, a peça é linda, absurdamente linda. E a gente concorreu a vários festivais por umas cidades no Brasil, enfim. E aí, depois desse momento que eu deixei o teatro porque eu não tinha tanto tempo pra isso, né? A vida te pega e, é isso, você tem boleto pra pagar e ser atriz e ainda mais de teatro difícil, é difícil. É difícil. E aí, chegou a pandemia. Com a pandemia, eu fiquei maluca da cabeça, como acho que todo mundo. Eu comecei a ficar ainda mais triste, porque eu descobri uma depressão, descobri a ansiedade, comecei a tratar isso tudo na pandemia. E eu falei, cara, eu tô também me sentindo adoecida porque eu não estou criando. Eu sinto que eu preciso criar e eu gosto de falar com as pessoas, e agora eu não posso mesmo falar com as pessoas. Eu não sei o que fazer. Então eu quero ser uma companhia pros meus amigos. Eu quero poder me comunicar com eles, fazer algo que pode deixar eles felizes, ou fazer eles rirem. E é isso, eu não podia sair de casa. Então eu fingia que eu tava indo pro Projac. Entendeu? No BBB, eu fingia que eu tava indo pra Itália. Eu falava, bom, aqui eu consigo. Aqui eu posso construir qualquer coisa que eu quiser. E aí eu comecei por conta disso. Eu falei, como é que vai chamar? Aí eu fiquei pensando um tempo e eu falei, quer saber? Vai ser a louca da ruiva. Porque, gente, ao longo da história, assim, a mulher é vista como louca. Você é louca e ruiva, pronto. Louca e ruiva, pronto, acabou. Mas assim, você sabe primeiro, calma, eu vou dar uma resposta bonita e outra que foi muito simples. Porque essas casaram, juro mesmo. Primeiro, esse era um nome de um @ que eu queria pro Twitter. Eu falava, eu não queria pôr meu nome. Aí eu coloquei a louca da ruiva. Só, tipo, dane-se. Só que aí eu pensei, eu falei, não, esse nome, eu vou usar esse nome pro podcast. Por quê? Porque, cara, ao longo da história, a mulher é sempre vista como a louca, né? Essa palavra sempre foi usada pra diminuir a gente. Aquela mulher que se colocava e que falava o que pensava, o que queria fazer, era sempre a louca, a histérica. Quantas mulheres foram queimadas por acharem que eram bruxas, porque falavam que o que sentiam, porque queriam estudar, porque queria ler. Não, ela é bruxa, queima, né? Cala ela. Se você não é dócil ou comportado o suficiente, você é maluca, você é louca. Quantas vezes eu ouvi, né? Às vezes homens até falam, não, minha ex é louca. Todo mundo é louca. Todo mundo é louca. Ele é são, perfeito. Todo mundo é louca. Ele é perfeito. Então, assim, foi uma junção de falar, ok, já que eu quero abordar várias coisas, eu quero falar sobre coisas vulneráveis da minha vida, então eu vou me colocar como louca, porque eu não quero parecer uma pessoa normal aqui, eu não quero dedos. E eu quero que as pessoas se sintam parte desse podcast, de não acharem que tem algo estranho com elas. Não. Nesse podcast elas são super normais, porque eu já sou a louca. Então alguém que chegar não precisa se sentir mal pelo que ou com o que vai dividir comigo, ou as experiências, tá tudo certo, você tá em casa, porque se alguém for julgar alguém, que seja louca, não você. Então é isso, sabe? E será que você quer falar alguma coisa? Não. Vai.
Esses dias eu tava ouvindo um podcast da Ká Frender com a Isabela. E a Isabela fala assim… Ela é ótima. Ela é ótima. Acho que ela é a mais louca de todas. Ela fala assim, acho que só começou a dar certo o que eu falava porque eu não me levava a sério. Eu me dei desimportância. E quando eu me dou desimportância, que eu não me coloco nesse patamar, né? Deu certo. Porque era o que eu queria falar. Você acha que você teve isso de… Porque você se coloca no lugar da louca, no lugar da… Eu sou errada aqui, vocês podem ficar de boinha. É isso, se tirar desse lugar? Também. É que assim, eu acho que foi um processo pra mim. Ao longo da vida, eu tinha muito medo. Muito medo de tudo. Eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de expor minhas ideias, minhas opiniões. Eu tinha medo de como as pessoas me veriam. Eu tinha vergonha da minha aparência. Eu era uma bolha de medo. E ao longo da minha vida, que eu fui fazer o teatro, que eu achava que eu não era boa, que eu não era boa pra isso, eu falava, não, imagina, nunca vou fazer isso. E minha mãe falava, Fê, vai, você não fala que você quer trabalhar com audiovisual? Talvez seja legal, né, pra você. Eu falei, né, tá. Eu era muito tímida. Fui pro teatro, nunca mais saí. Eu falei, caraca, aqui eu consigo… aquela coisa, né, me colocar sem ser eu. Então, não sou eu. Eu posso falar coisas que estão escritas. E sem julgamento, né? Porque a gente se julga o tempo todo. Inteiro. E até como atriz. Exatamente. Até como atriz. Não, e eu imagino uma menina, né? Porque Sim. você era muito jovem. Sim. Né? Então, o grande problema é esse. E a gente tem medo. Muito. Né? Muito medo de… Muito. E eu vivia com esse medo. De se apresentar, né? De se mostrar. Exatamente. E, claro, foi um processo na minha vida. Foi com o teatro. E aí também eu fui fazer terapia, santa terapia. E, enfim, fui encontrar aquilo que realmente estava faltando. E aí eu percebi que, cara… conforme muitas coisas foram acontecendo na minha vida, perdi pessoas e me fez ver com uma ótica diferente. A espiritualidade me fez ver a vida com uma ótica diferente. Eu falei, cara, isso aqui tudo vai pro saco uma hora. Tipo, as pessoas, a última coisa que elas vão pensar na vida sei lá, se eu morrer ou uma delas estiverem doente, eu falar, nossa, a Fernanda falou um negócio naquele vídeo do YouTube, no podcast do Ai Que Tudo, nada a ver essa menina. Tá se achando, tá maluco. Exatamente. Então, assim, eu falei, quer saber? E outra coisa, a gente precisa entender a nossa desimportância e a nossa importância também. A gente é essa dualidade. Porque é isso que eu queria falar no podcast também, assim, todo mundo tem uma voz. Você tem uma voz, você tem uma voz. E, pô, todo mundo, as nossas experiências, todo mundo importa. Tudo que a gente passou importa. Não é só porque a pessoa é a Xuxa eu te adoro. Mas, tipo, entendeu? Pessoas, elas merecem serem ouvidas. Reconhecidas, né? Eu li uma frase, eu nem lembro de quem é, mas tinha uma frase que era assim, todo mundo merecia, uma vez na vida, ter um teatro de pé aplaudindo você. Por tudo que você já passou. Sabe? Eu acho que é muito isso, assim. É isso. Lindo, hein? Fê, você tá filosófica. Cara, eu tô emocionada. Eu tô emocionada. Quem diria, né? A louca que fala tanta baboseira. É muita terapia. Eu não tinha dúvida. Eu vou ser bem honesta. Olha, menina prodígio, como eu falei, é uma menina prodígio. Não, assim, você sempre olhou fora da caixa. Então, assim, o pouco tempo que ela ficou na revista Tudo já… E eu falei isso na nossa conversa… É muito notório que você iria para assim, você iria desabrochar. Não sei para que… Claro que é um lado mais autêntico, mais… o seu lado de artista, né, que está aí dentro de você. Um lado mais sensível, né? Então, é isso que acontece. Então, assim, eu não tinha nenhuma dúvida. Ai, cara, nenhuma obrigada. dúvida. E falei isso para você sabe disso. Sei. Mas o ponto assim, conta um pouco desse teu projeto, né, que foi contemplado, e eu achei tão legal que tem o apoio da revista Tudo, porque ela veio conversar comigo, e é óbvio que, enfim, qualquer projeto que ela fizesse, teria a minha chancela, porque ela sabe o quanto eu gosto. Mas, assim, conta um pouco para quem não conhece, que eu achei tão interessante esse projeto. Então, eu comecei a pesquisar sobre editais culturais recentemente. Era uma coisa que… É isso, né? Eu acho que eu fui tomada também pela vida.
E eu fui deixando essa parte minha criativa e artística de lado, e o que foi me deixando muito triste. Porque eu acho que é isso, quando a gente vai se afastando de alguma coisa que parece que é algo que te impulsiona, você vai murchando, né? Aí eu falei, não, pera, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso voltar. E foi quando eu saí da última empresa, que eu falei, quer saber, eu acho que agora é a hora, eu não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Então eu vou procurar pra ver se existe um edital cultural. E encontrei. Falei, não. Na hora que eu falei, não, vou colocar meu podcast, pá, na hora, tipo, as inscrições encerram em dezembro. Cara, Eu falei, mas são os que é isso? propósitos. A gente tava Né? falando disso agora, Fê. isso. Sério? Que é assim, quando você quer, quando você sente e você vai atrás e aparece, meu, é feito pra você, sabe assim? É surreal. Energia, né? A É energia. surreal. Não, mas é surreal. Eu não tenho dúvida disso. Assim, agora eu falo, gente, realmente, é Surreal. real. real. Só que eu falei, é aquela coisa, né? Eu falei, vou me inscrever e tal. Eu falei, mas não sei nem se eles... É podcast, eu não sei nem se... E não vai ter câmera, vai ser uma coisa mais... Não sei se eles vão querer isso, sabe? Enfim. Mas falei, eu não tenho nada a perder, vou tentar. Fiquei lá preenchendo, é um relatório gigante que você tem que defender seu projeto, tal. E o que eu falei, cara, eu adoraria conversar com pessoas que eu não conheço. Eu adoraria conversar com pessoas que eu não conheço, só que sobre coisas que às vezes a gente não abre de cara pro outro, assim. Porque muitas vezes eu sentia que, por exemplo, sei lá, eu pegava um Uber, ou não sei, encontrava com alguém na manicure, começava a conversar com a manicure. Às vezes a nossa conversa ia pra um lado que eu falei, gente, a gente tá falando aqui sobre saúde mental, sobre, sabe, umas outras coisas assim que eu falei, caramba, e ela às vezes notou uma coisa sobre ela falando, talvez eu deva ir procurar alguma, sabe assim? Eu falava, gente, pera. Aí eu falei, caramba, gente, então eu sinto que no mundo, é muito fácil a gente querer se desconectar do outro e sentir raiva do outro e ódio e... Porra, é muito fácil. Então, o que eu queria muito era me conectar com outras pessoas que eu nunca vi e conversar com elas. Porque muitas vezes, eu notei isso, né? Quando eu fui demitida a última vez, falei, cara, por que ninguém fala que foi demitido? Eu nunca ouvi de um amigo ou de um colega falando assim, cara, a vez que eu fui demitido, tipo, parece que eu sou uma ovelha, né? Parece que eu sou uma pessoa do nada. Fracassou. Exato. Meu. Tipo, eu queria, sei lá, um conselho, tipo, cara, é chato quando isso acontece, né? Principalmente quando você ficou num lugar muito tempo, você se apega ao lugar, às pessoas. E eu não encontrava ninguém que falava sobre isso. Falava sobre ser desempregado, mas ninguém falava assim, eu fui e aconteceu isso. Aí eu gravei um episódio do podcast sobre isso. Falei, eu fui. Né? O RH me chamou, eu comecei a rir. Falei, eu sei, eu já entendi. Eu mesma. Eu quis até entrevistar a moça do RH. Eu já sei. Assina aí. Eu falei pro meu chefe, e a hora que passou o RH falando assim, depois mais tarde, eu falei, puta, sou eu. Vou rodar. Mas... E aí é isso, assim, eu gostaria muito de conversar com as pessoas sobre coisas que, poxa, a gente não tá acostumado a conversar com estranhos. E sentar e falar, sabe, o que você pensa... E é isso o projeto de Cotia, é a Missão Cotia, né? Eu vou estar em pontos da cidade, com um cenário público ali, em alguns lugares que ainda não vou Tipo uma pracinha, algum lugar que já tenha um banquinho e tal, né? Não, eu vou levar a minha mesa, minhas cadeiras, vai ter tapete na rua... Vai ter todo. Quem participar vai ganhar brinde, vai ter comidinha pra. Tipo um barzinho ali pra gente conversar. E eu quero muito falar sobre isso, conversar com as pessoas, entender o que você faz. Você tem medo da morte? Porque às vezes eu tenho, às vezes não. Sei lá, eu penso tanta coisa e minha cabeça vai, você já se apaixonou e, tipo, nunca contou pra ninguém. Sabe? Então eu quero muito conversar sobre essas coisas que são vulneráveis, mas que a gente precisa falar sobre pra se conectar. É aí que existe a conexão, de falar, eu já passei por isso. Ou, eu acho que a gente se conecta às vezes mais com as... Eu não gosto de falar isso, mas tipo, as falhas, ou o que a gente entende como falha, ou como momentos que não foram lá, nossa, pra comemorar, e sabe, do que o que vitórias. torna a gente humano. Touché. É isso. Não, e eu acho isso. que a gente se conecta muito, e você tem toda a razão, nas fragilidades. Quando você vê no outro
que ele é tão frágil quanto você em alguns aspectos. Uhum. Porque é Você não tava falando né? da rede social? Que ela começou a aparecer mais nos stories e mais nos reels. Menina, tá bafo. Ai, tá bafo. E as Chiquérrima. pessoas estão gostando. Por quê? Porque você é uma pessoa real. Ninguém mais aguenta ver aquela pessoa impecável, inalcançável. É. Eu quero ver alguém como eu, sabe? E rolou isso mesmo. E o que acontece do outro lado, né? É esse pré-julgamento que a gente tem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Então, assim, eu acho que eu não sei falar na frente do vídeo. Eu acho que eu não tô preparada para isso. Eu não quero ser uma influencer, eu não quero ser mesmo. Eu quero ser uma influenciadora de pessoas pro lado legal, né? Pro lado que eu acredito que seja legal, né? Eu acho que eu tenho um lado muito legal. Com certeza, vocês duas. Não, então, nós, né? Bom, aqui só vai… Só né? taurina top. Só taurina top aqui. Mas assim, é isso, entendeu? Esse pré-julgamento nos imobiliza. Exato. Sabe? Cara, imobiliza. E acaba com a criatividade. Antes, quando eu julgava muito minha criatividade, eu julgava a maneira como eu aparecia no vídeo, ou como eu falava, a minha dicção. Eu falava, cara, eu tô acabando com a minha criatividade. Porque daí você não consegue criar mais nada. Não é mais você você. breca, não é mais Não é você. mais você. Então, assim, sofri muito. Acho que muita gente sofre com isso. Mas quando você aceita que não vou agradar todo mundo, vão ter pessoas que vão achar ridículo o meu podcast, vão ter pessoas que vão adorar. E tá tudo certo, porque hoje eu não gosto de alguns filmes e gosto de outros. E a vida é bonita por causa disso. Tem coisa pra todo mundo fazer. Tem espaço pra todo mundo ser. Na câmera, né? Nas redes sociais, nas dicas. Todo mundo. E isso vai ao encontro de uma coisa que você postou, anotei aqui, ó. Ai, Jesus Cristo. Quer dizer, eu anotei várias coisas, tá? Mas uma que tem a ver com o que a gente tá falando agora. Você falou sobre uma garota que foi na formatura dela usando calça. Boa. E aí você até ironiza. Ai, que absurdo! Como pode, né? E depois você fala sobre isso, né? É que ela falou, no post dela, ela falou assim, parei tudo. Como é que foi? Ela tipo, parei a formatura porque eu fui de calça. Algo assim. Foi um absurdo, alguma coisa assim. Eu falei, putz, moça, pra ela postar isso, é que ela estava com receio de julgarem ela por conta da calça. Que ela quis mostrar que ela não se porta. Quando você se esforça muito pra mostrar alguma coisa, talvez você esteja se portando. E é pra mim também, viu, gente? Eu não sou perfeita, não. Então, assim, às vezes eu me questiono muito. Eu falo, eu vou postar isso na rede social. Putz, mas por que eu tô postando? Quem que eu quero que veja isso? Ou como é que eu tô… Às vezes é pra refletir. Às vezes eu não tô pensando, dane-se, quero mesmo. Enfim, só tô falando que às vezes as pessoas fazem muito isso. Tipo, parei tudo porque… Não, moça, ninguém vai estar olhando pra sua calça. E se olhar… você falou uma coisa sensacional, que é assim… vamos supor que ela foi lá com a calça e… Nossa, realmente deu uma polêmica, acabou com a vida… Daqui 5 minutos, ninguém vai mais lembrar de você. Já era. E assim, é isso. E se alguém falar, talvez… E se todo mundo falar e gerar uma polêmica, talvez você esteja num lugar que não é pra você. Isso. Talvez aquele curso, aquelas pessoas daquele lugar não sejam que nem você. Mas você vai achar um outro lugar com pessoas que vão querer ir de calça. Que é o meu caso, eu adoro calça. É isso. Claro. Calça em casamento. Claro. Chique. Menina, blazer. Não, e é isso, né? É o que você falou. É você achar o seu espaço. Sim. E tá tudo bem também para aqueles que não curtirem você. Sim. Tá tudo certo. Então, mas isso é muito legal porque isso é um amadurecimento. Isso não é fácil, eu acho. E eu vejo a geração de hoje, né? Não tem a ver com idade, né, Rô? Não Esse tem. amadurecimento não tem a ver, né? Você vê aqui, ó, um exemplo vivo, né? Porque para mim, 32 anos, essas garotas lindas do meu lado, Para, gente. né? Que Então, mas é isso, entendeu? É o olhar para a vida diferente, é um olhar amadurecido, é um olhar sem tanto julgamento. Porque o que a gente mais escuta, eu acho que a minha geração teve isso, muito mais do que a de vocês. Eu acho, de verdade, tá? Eu acho que a gente tinha um pré-conceito de tudo. Um pré, sabe? Com certeza. E é uma… Pra quê? Não dá nem pra julgar, cara. Mas porque teve mais época… pressão também, né? A sua geração teve mais pressão também, né? Claro! A minha mãe conta que na escola, eles passavam olhando a unha
dos alunos. Para. Porque tinha que estar cortadinho. Minha mãe é mais velha. Isso que eu ia falar. Eu acho que eu não. Não, Mas é eu digo isso. assim, desde a escola até, sabe, Não, mas a etiqueta pra ir a um casamento, a etiqueta pra ir num jantar com a família. isso eu peguei. Não é? Isso eu peguei. Isso eu peguei. Por exemplo, a etiqueta. Imagina, né? Tipo, Mas você é isso, não. gente. Você vai desse jeito. Entendeu? Você não pode ir desse jeito. Eu falo, poxa, mas não quero. Não, mas você vai desse jeito. É que antes, Entendeu? é isso, não tinha esse tipo de conversa, né? imagina, Não existia essa imagina. discussão. O mundo, ele vai mudando. E aí a gente vai se adequando ao que vai vindo, né? Porque as coisas vão mudar. Ainda bem, porque a gente não podia votar há pouco tempo. Isso. Isso. Então, assim, ainda bem que as coisas mudam, ainda bem que existem outras possibilidades. Eu sempre falo para as pessoas assim, cara, eu só quero conversar com pessoas, assim, não importa o que essa pessoa quer, o que ela vai falar, só respeito. Respeito. Por qualquer pessoa, por qualquer ser, por qualquer. Tudo, assim, respeito. Eu não vou julgar nenhuma das suas escolhas. Se você não tá fazendo nada pra ninguém, não tá matando, não tá roubando, não tá infringindo o livre-arbítrio do outro, pra mim, você é muito bem-vindo. Acabou. É isso. Acabou. E eu acho que é o que tá faltando, né, ultimamente, não é verdade? É esse respeito, essa, né, Se colocar no empatia, lugar. exatamente, se Demais. colocar no lugar. Essa coisa sem querer entrar em política, mas assim, teve uma polarização que a gente falou, inclusive, em outros episódios de podcast nosso aqui. Sim. Isso aconteceu e eu acho que isso fez com que as pessoas ficassem, sabe, em bolhas. E meio que intolerantes com a outra bolha, né? Tudo bem você ter uma bolha, mas você tá intolerante. Você mas nega eu acho que não a tem outra, que ter né? bolha, sabe, Ale? Sim. Eu acho que não tem que ter. No momento que a gente tá, a gente tem que ter essa visão mais ampla, sabe? É que eu acho que assim, sim, e a gente acabou. Estamos aqui, né, nessas bolhas. A única coisa que foi como eu falei, tá tudo bem você pensar diferente de mim, mas não negue e não infrinja a existência do outro. Isso, pra mim, Fernanda, pra mim, não é certo. Se você tá comemorando ou não lutando pra que as pessoas sejam felizes como elas são e escolham fazer da vida delas o que elas quiserem, eu não acho correto. Eu acho, então, que tem alguma coisa equivocada. Agora, se você pensa que, porque devia ser assim assado lá, o candidato, ele tinha que fazer isso pro país tal. Nossa, isso é sua opinião, tá tudo bem, você tá tranquilo, conversa comigo, eu quero te ouvir. Por que você pensa isso? Tá tudo certo. Agora, não desrespeite o outro. Não tente eximar outras pessoas por elas serem diferentes de você. Aí, eu não concordo, entendeu? Eu acho que a gente tinha que entender que mudanças existem, opiniões existem, mas não o ódio contra o outro por ser o que ele é, não o que ele pensa. E por ser diferente, né? Exatamente. E finalizando por ser diferente. Nossa, exatamente. Perfeito. Exatamente. É perfeito. Ai, nossa. Bom, nossa, a gente tá muito inteligente, né? Cara, quem diria? A louca da ruiva veio A louca da ruiva. cabeça, pô. Eu tenho 3 pautas aqui, mas acho que a mais legal é que a gente tava conversando nos bastidores sobre ir pra Marte. Ai, gente! Vamos, bora. Esse é bom. Vocês iriam... Eu vou fazer uma pergunta e depois outra. Vocês iriam pra Marte? E 2, vocês iriam pra Marte com Elon Musk? Que? Que é diferente você ir pra Marte. Não, ele tem que ir sozinho pra testar. Você vê como é, né? Ele tem que ir, aí ele vai, porque se ele for, quer dizer que ele confia no taco dele. Ele confia naquele negócio. Mas pensa bem, sem querer te atrapalhar aí a fala, mas você iria com ele, eu iria com ele, porque eu tenho certeza que com ele não iria acontecer nada. Não pensa sei, bem. cara, não sei, sabe por quê? Não sei o que a gente tá falando, acho que não. Você sabe acha por quê? que não? O cara do Ocean Gate foi junto com os bilionários e morreu. Bom, é verdade. No submarino, né? No submarino. Nossa. Um louco é louco, entendeu? Então eu tinha que ter assim, eu ia ter que passar por... Cara, eu ia ter que ler um artigo. Mas e a missãozinha Falando da que aquilo Katy tá Perry? correto. Vocês iriam? O que ela fez lá? Que ela foi... Eu não iria. Eu tava Eu não assistindo o lançamento, porque eu descobri isso 5 minutos de rolar.
O lançamento. Falei, como é que é? Bom, Katy Perry que, tá indo pro espaço? né? É. Eu li 3 vezes, falei, será que é verdade? Sabe, olhando a foto, Sabe, será né? que é verdade? Eu abri na hora do ao vivo, assim, da NASA. Eu falei, Caraca. não, peraí. Aí eu fiquei lá, na hora do lançamento, minha mão tava gelada, suando. E você tava eu falei, aqui gente, na eu tava aqui em Granja Cotia, Viana, em segurando Cotia, né? a cadeira assim. E eu admiro pra caramba, mas eu tenho medo de altura. Eu amo viajar, odeio avião. Então, assim, eu não iria. Não iria. Você tem Mas medo? você ia? Você tem medo de altura? Eu tenho Uhum, pavor, mas eu pavor. pego o avião. E vou dizer mais, naquele brinquedo da Flórida, The Mission, que simula uma saída do e aí? foguete. Eu tenho 2 lados desse brinquedo, que é o Heavy e o né, Easy. Eu fui no Heavy, porque minha família é louca e me colocou lá. Gente, para. É uma simulação. Eu saí que eu falava, cara, aonde que eu tô? Então, assim, fora que é uma cabine, eu sou claustrofóbica. Então, eu já tenho um probleminha. Então, eu assim, também tenho esse problema. Você tem isso? Tenho. Então, eu fico imaginando. Pô, eu Eu não não dormi iria. noites por causa do Ocean Gate, que eu ficava pensando, Não, eles eu presos também. naquele imagina? treco. E explodiu assim, né? Foi um E no negócio mar. assim pra dentro, não No foi? mar. Não, no mar. Foi, implodiu, Implodiu. né? Implodiu. Eu ficava pensando em tudo, assim. Eu não dormia. Não, Eu falei, eu mas tenho um foi. problema. Mas e você? Você ia? Você não falou? Eu quero saber. você não falou. Ia? Claro que não tem comida. Não, eu achava que você ia. Eu não sei também. Não tem um carbonarinha, sabe? Será? Não tem lá. Acho que até lá vai ter uma estação, Por favor. uma estaçãozinha em Marte pra ter. Tem que valer Carbona. muito a pena. Não, é que eu penso assim, pra quê? Pra quê? Minha Não vida sei. tá super tranquila, tô fazendo minhas coisas. Pra quê? Que isso vai ser passeio pra bilionário, não pra Ih, gente. é verdade, a Eles gente não têm o que não- fazer, eles estão, sabe? Entediados. Isso. Pera, Aí eles falam, mas calma. o quê? Você é? Não, Eu sou bilionária e não estou não é entediada. isso. Já pensou, ai que tudo, em Marte, lá a gente põe uma cabaninha, faz um Menina, cenário. Imagina Você já o pensou? valor O valor do Do aluguel. metro quadrado ali. o valor do aluguel do estúdio. É, Corrado, vai lá, mano. Conrado, a gente leva. Não, mas assim, é impensável. É pra bilionário excêntrico, né? Você quer dizer, né? Eu, Por quê? assim, eu acharia incrível se eu tivesse QI o suficiente pra ter sido uma astronauta. Faz sentido. Acho que estudar ali, ver. Mas é que eu assisti um documentário na Netflix que o foguete explodiu na hora do lançamento. Vocês não, viram? já nunca vi, mais. já Não, vi. nunca mais. Então, Para. aí Não, me não. traumatizou. Não. Eu fiquei E olhando pra existe Katy esse Perry não risco. morrer. Juro. Mas existe esse risco absurdo, então. Por isso que eu tô dizendo, meu medo é esse, não é de ir pra Marte. Eu até que tenho Mas curiosidade. você viu que ela foi cancelada, a Katy Perry, por causa que ela foi, né? Ela foi? Foi. Não Foi. sabia. É porque assim, Foi. e eu entendo um pouco do ponto das pessoas e tudo. É que assim, não entendo. É que ela foi e voltou e não tinha muito o que dizer, assim. Parece que foi uma coisa muito por Quero aparecer, assim? comercial, né? comercial. Não foi algo do tipo. foi isso. Ela aterrissou, É. aí ela beijou o chão como se ela tivesse ficado um ano fora no espaço. Acharam tudo meio que tipo. Um marketingzinho, vai, rolou. É, tipo, o Jeff Bezos, que é o chefe lá da Sim, Amazon, da né? Amazon. Ele pagou aí pra essa viagem delas irem. E é o que estavam falando, tipo, pô, uma empresa que explora tanta gente, que não tem um pagamento. Sabe, aquelas coisas sociais que a gente mas já aí entende. tem esse lado também, né? Mas do- ela foi cancelada, tipo, por isso, então. É que ela Tipo, já ai, tava vindo fazendo só escolha ruim. Sabe, a Katy Perry, ela tava falando umas coisas polêmicas. Enfim, aí eu acho que não perdoaram Tô por também, fora. sabe? Tô Mas por tinha, fora da Katy Perry, mas tinha uma gente, não me- cientista não no meio veio dessa pra mim. viagem. Tinha uma cientista. Não, ela era, eu acho que a única mais celebrity. Não, tinha aquela melhor amiga da Oprah lá. Ah, tinha. Tá. Uma mulher, sei lá. É, não sei. era um Gente, pessoal X, assim, né? tinha as Kardashian, tava lá na plataforma vendo o foguete. Ah, mas tudo Quando eu bem, vi a até Kris ver- Jenner, É. eu falei, o que tá acontecendo? O quê? Eu falei, é Super Faz o Bowl? menor sentido. Eu não Faz o entendendo. menor sentido. Eu falei, gente, que parece que chacoalharam Você assim, imagina- celebridade. você Falaram, imagina quem a vai? Kardashian? Bingo! Né? Imagina as Kardashian. Então, Batendo palma. Muito Vamos, aleatório, Perry! muito aleatório. Muito aleatório. Enfim, É. mas fez minha É, segunda-feira. enfim. Acho que foi uma segunda-feira. Eu me diverti. Foi interessante. Vocês assistem muito documentário? Assisto. Alguns. Eu Muito. gosto, eu gosto. Eu gosto também. Vocês são aquelas pessoas que, tipo, é um documentário polêmico, aí vocês assistem e acreditam em tudo que aconteceu? Ai, calma. Depende. Eu Eu também preciso tô dar um pensando. exemplo. Ai, fala. Fala. Uma vez eu tava conversando com uma amiga num bar e ela falou assim: não, porque eu achei um documentário. Acho que eu já te falei isso.
sobre sereias. Aí eu, tá, nossa, sereias. Ela falou assim, não, você não tá entendendo. É da Discovery. As sereias existem. As sereias existem. Aí eu, para, Tati, você tá louca, velho. Não, você tem que assistir. Ela fez a minha cabeça e eu fui assistir. E aí eu baixei, era a época que, enfim, não tinha streaming. Eu assisti o documentário das sereias e sereias existem. É bom? Gente. Como é que chama? Deve ser sereias. Caraca. Não, eu tô brincando, assim. Não, mas é só procurar sereias Não Discovery. deve ter muito documentário de sereia. Eu acho que não tem Ariel, Pequena Ariel, não sei. Mas assim, eles mostram os ossos das sereias que tem, restos ósseos. Eles conseguem filmar algumas espécies de sereia. Claro que não é a sereia igual a gente imagina, mas é um ser que ele tem essa pegada humana, mais peixinho. Sei. A mãozinha daquelas grudadinhas, tipo um sapinho assim. E a cauda. Gente, eu não tô brincando. Não, mas você tocou num assunto que é tipo assim, aí é uma coisa polêmica, mas aí mexe com um desconhecido. Porque assim, eu acredito que a gente não sabe nem, sei lá, quantos % do que existe nessa No terra. universo. Não dá nem pra explorar o lugar mais fundo do mundo Também do mar lá. acho. Então assim, eu nem sei o que tem Também naquele… Isso me deixa maluca. E o Eu oceano gosto de controlar tudo. É a parte menos explorada, né? Então, Que a gente exato. explorou 99% Sim. do oceano. E ao Sem invés de dúvida. explorar, a gente tá indo pra fora. Mas tudo bem, eu acho que deve ter muita coisa ali. Também acho. Mas concordo. assim, dessas coisas Então, assim, eu acho que eu vou assistir, eu vou acreditar. E tipo duende com a Xuxa, né? Gente, tipo eu acredito que existem essas coisinhas. Fadinhas, do Eu acredito. Só que eu acredito que a gente não consiga enxergar. Eu acredito que seja, tipo, energias da natureza. Ah, tá. Sabe assim? Tá. E às Faz vezes dá sentido. de alguém ver. É que eu achei que você tava falando polêmica de história de alguém. Tipo. Eu também. Pode ser também. Tipo, Mas não, esses aquele- negócios sobrenatural, eu acredito em tudo. Se for bom. Se for Tem bom. que me argumentar. Então, exatamente. eu acho que eu acredito também. Eu acho que também. Eu acho que eu acredito. Meu, Até acho… porque eu não acredito só nesse planeta. Eu também não. né? Eu Também acho não. que o universo é muito mais amplo. Exato. Eu acho que assim, a gente tá descobrindo muito pouco ainda do que se tem pela frente, sabe? Assim. Mas é muito louco, né? Começa pelo também os OVNIs, né? Quantos? Total. Eu né? sou louca por isso. Eu também. Sou viciada. Eu não Eu vejo também a hora, adoro isso. Eu não vejo a hora do ET chegar aqui. Que não Do seja na minha OVNIzinho bater casa, na né, nossa meu amor? porta e Será falar, que ele vamos dar vai? um jeito nessa palhaçada aqui, ó. Que seja em Brasília, não em Cotia. Pega, né? Pega algumas Gente, pessoas. às vezes eu penso nisso, assim. que assim- Quando que vai ter uma intervençãozinha, sabe? Tô esperando. É que, gente, eu tinha muito medo Já de tava ET. não. Eu tinha Eu muito também. medo de ET crescendo Eu também. quando eu era menor. Eu Eu tinha muito medo de ET. Tá num Nossa, episódio eu lá do nunca tive podcast. esse Escutem que eu conto todo É, rolê. Eu tenho medo jura? de ET, gente. Tenho medo. Porque assim, fantasma… Eu também tenho. Você vai lá… Ave Maria. Meu, ele vai embora. Se você falar, vai embora. Sabe, o bicho vai, o espírito vai. Ai, não sei. Vai sim. Agora, ET, o cara é físico. Você tem que ter o quê? Uma espingarda? Como é que eu faço? Mas qual que é o medo tipo, do ET? Eu não tô entendendo o medo do ET. Porque ele vem à Nossa. noite e te pega da sua cama. Isso não é legal. Isso não é ET. Isso Como? Isso é… Abdução, pô. Para! Se desce de uma nave, vem aqueles caras e nunca vai vir Te sozinho. ceda. Você concorda que nunca vai vir sozinho? Lógico que não. Tem lá um monte. Você acha que um consegue me Imagina, carregar? é como eu. Imagina. E vai vir um monte. Então. E com aquele, né, E.T. from Home, né, falando aquela… E né? porque à noite, Cara. no momento mais vulnerável que você tá dormindo, é legal. Se viesse uma pessoa que eu não conheço Ai, no meu não. quarto e falasse assim, vamos, eu ia falar, Mas tá vocês maluco? têm medo do quê? Da abdução? Dele levar você Claro, embora? de ficar É esse o seu inconsciente. medo? E ficar inconsciente mexendo em mim. Mas, gente, isso pode acontecer. Vocês estão aqui viva, pode acontecer. Ai, não. Não precisa do ET. Mas aí Não. os traumas. E se o ET for bonzinho? Ah, Eu acredito que existam bonzinhos e malvadinhos. Eu acredito. O Olê já foi pra outro lugar. gente, esse podcast, eu só vou falar um negócio. Ah, eu amo. Não, assim, eu tenho medo de tudo, de verdade. É fantástico. Ela falou que acredita em tudo. mas Fada tem medo- doente. Então, eu acredito, mas eu tenho um super medo. É, pavor. Eu Então tá tenho tudo pavor, bem, eles não tenho vão pavor. aparecer pra você. Se você Mas quiser. assim, é isso, entendeu? Não, eu prefiro Medo do ficar… desconhecido, Eu assim? tenho. Acho Eu que é tenho que normal. confessar. Eu acho que é normal também. E eu sou muito espiritualizada, mas eu tenho medo, Uhum. olha que louco, Uhum. de passar, sabe, de transcender
o que eu normal. conheço. É muito louco. Porque, deve ser uma insegurança Cara, aí, não natural. mexe com o que a gente acha também de... lá vai eu filosofar. Mas Manda. tipo, é isso, de sentido da vida. É isso. Porque quantas religiões estão baseadas em coisas que a gente conhece aqui? Aí se surge um carinha de lá, epa, tudo mudou. Sabe? Na minha visão não muda nada. Mas pra algumas pessoas, sim. E vão ficar, né, tipo, o que tá acontecendo? Se isso existe, o que tá acontecendo? Por que a gente tá aqui então? Aí começa. Uhum. Enfim, galera. Bom, galera. Papo Vocês bom de bar. acreditam em outra vida? Outras vidas, Eu então? acredito. Eu acredito. Também. Eu acredito. Eu acredito. Eu só sempre penso assim, que é tão perfeito que a gente não sabe, né? Uhum. A gente não lembra de outras vidas. Porque senão a gente pirava. Exato. Claro. Com certeza. Claro. E não faria sentido. Não faria Imagina, sentido, lembrar, não mas faz eu- sentido. Não, eu tô mas- aqui sentado com vocês sabendo que eu... Mano, mó treta na outra vida com vocês. E a gente tem a oportunidade de se dar bem, Claro, se claro. gostar, né? claro. É isso, É. né? Mas que eu acredito. Cara, eu acho que assim... Eu sempre, quando eu converso sobre isso, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo... Eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta pra possibilidades. Por isso que quando uma pessoa... E assim, com todo o respeito do mundo, é minha visão. Tipo, quando uma pessoa, ela é muito cabeça, tipo... Não, esse copo aqui, ele é, sei lá, rosinha. Ele é rosinha e não existe outro copo, só esse rosinha. Eu também acho que tá errado, porque existe aquele e outras coisas, existe uma garrafa, entendeu? E aquela pessoa que fala que não existe nenhum copo, eu também falo que, pô, como assim? Eu acho que a parte legal da vida é você abrir e ir pras possibilidades, sabe? Ser lúdica, né? Não evitar pensar sobre isso. Tipo, a gente já tá aqui, cara, fazer o quê? Então, tipo, não sei, eu também não tenho resposta, como todo mundo não tem resposta. Claro. Mas eu acho que faz parte da existência a gente questionar. E Não. na real, quando você tá falando sim só pra um, você tá falando não pra todo Então, o menina, resto. E é muito é resto, isso. né? E não. isso. Que nem aquele, isso. aquele vídeo do Porta dos Fundos, do quê? do Deus. Do Deus. Ai, não. É muito. Da tribo da muito- Polinésia. Nossa! É muito. Se for isso, tu. Se for isso. Não é tipo assim, sei lá, eu posso chegar lá e ser isso, cara. Eu vou fazer o quê? Claro. Aceita? Um amigo meu disse isso, porque ele vive na. Ele é ateu e ele tá numa família de evangélicos. E aí o irmão dele foi trocar uma ideia séria com ele. Falou, Léo, você... Cara, você não acredita em Deus. Aí o Léo virou e falou assim, não, eu não acredito no seu Deus. Porque você só acredita em um. E você tá dizendo não pra 5.000. Porque a história traz muitas divindades, muitas Sim. possibilidades. Você tá dizendo sim só pra um. Sim. E você nega a minha possibilidade. É isso. É. É isso. Olha que grave Nossa, isso, né? Muito. Não, e que reflexão interessante, Muito. né? Muito interessante, né? É. Que eu acho Incrível. isso também, né? A gente tem que ter um olhar mais amplo. E eu concordo com você, né? Porque tem pessoas que não têm religiosidade, espiritualidade, Uhum. e que é aquela coisa, é preto ou branco. Total. E eu acho que é isso, essa falta. Eu acho que talvez a gente seja mais sonhadora, mais aberta, sabe, para um mundo Uhum. diferente, não sei. Mas às vezes eu julgo assim, eu falo, será que eu sou mais, sabe, sonhadora, uma Uhum. pessoa mais, sei lá, aberta para Sim. outros mundos, como a gente está conversando, para outras possibilidades. Mas eu acho que Entendeu? isso que você falou. Tipo, e gente, eu me enquadro aqui. A gente tá sempre aprendendo. E eu acho que é importante aprender. Eu tive muitos pré-conceitos de algumas religiões. Normal. Porque eu cresci ouvindo coisas, né? Eu cresci ouvindo, por exemplo, eu ia em todo tipo de religião possível. Eu ia na igreja, eu ia no templo budista, eu ia no kardecismo, porque eu adorava isso. Ninguém entendia. Tipo, minha mãe vai lá, minha mãe falava assim, ela vai lá, acende um incenso no templo, aí volta e vai pra... Falava, porque tudo é a mesma coisa pra mim, é lindo e cada uma tem suas particularidades, eu gosto muito. E aí... Eu falava, nossa, eu nunca fui na Umbanda. E ela falava, não, você vai pra Umbanda? Não vai pra Umbanda. E eu falava assim, meu, você tá me deixando com medo, sabe assim? Aí eu falei, e eu tinha medo. Eu falei, quer saber, eu vou. E eu entendo, galera, todo lugar que a gente for, vai ter um pastor da igreja que pode não ser legal, o cara blá, pode ter o sacerdote lá do templo que não é bacana, sempre vai ter alguma coisa errada quando envolve gente. Mas eu fui recomendada pra um lugar, fui.
Eu fiquei com tanta dó, na verdade, do lugar, porque tinha uns papeizinhos falando: pessoal, a gente não prega o mal, aqui a gente faz o bem, a gente ajuda as pessoas e tudo mais. Hoje eu sou um bandista. Assim, eu não me defino por isso, porque eu amo, continuo indo em templos e igreja, porque é isso, pra mim, em todo lugar. Mas é o lugar onde eu encontrei mais afinidades. Mas isso não impede, tipo, de eu achar que aquilo tá cristalizado e é isso, acabou. Não. E eu venci muitos medos meus, muitos preconceitos que eu tinha. Porque eu acho que é isso. Quando toca em algum lugar de você falar assim, não sei, isso tá estranho, pode ter certeza que às vezes porque você não conhece muito bem a fundo aquilo. E toda vez que eu tinha esse movimento, eu falava, não sei, tipo, relacionamento não monogâmico. Eu ficava irritada, eu falava, ai, gente, sério, tá me irritando. Eu falava, não, pera, por que tá me irritando? Por quê? Aí eu fui escutar podcast li sobre, eu falei, ok. Eu entendi, talvez não seja pra mim, mas agora eu não fico mais com aquele… Sabe? É isso, né? É conhecer, é isso que eu ia falar, é o conhecimento, Sim. né? É a informação, né? Você vai no Mata Ganza? Ai, meu Deus, o que é isso? Não, é porque tem um templo de Umbanda aqui que todo mundo vai. Aí eu pensei que você fosse Mata também. Ganza? Mata Ganza. Vou visitar. Nossa, todos os meus amigos que são umbandistas vão lá. Eu não Como é conheço. perto, achei que você legal. fosse. Nossa, vou pesquisar. E é tipo no meio do mato, assim, é um negócio, falam que é lindo, que é meio templo, assim. Eu nunca fui, o Igor já foi. Mas todo mundo fala, Nossa, vou ver. Mais um pra pôr na lista. Põe na lista. Bom, estamos no final, né? Tamo nada, olha aqui. Não! Tá ótimo por mim, vamos Tem que seguir a ampulheta. Você tá preocupada com o horário dela, né? Tudo bem. Não. Beleza? Tudo então beleza. Vambora. No perfil de Fefe, ela disse que sonha muito. Que você tem muitos sonhos. Que você sonha muito, que você… São aleatórios. Tá. E que tipo… Os vídeos que eu faço sobre os sonhos? Você falou. Entendi. Menina. E assim, você falou, olha, eles nunca me dão uma mensagem, uma revelação, os números na Mega Sena, nada. O que acontece? Você sonha? Eu queria falar sobre sonhos, assim, com vocês. Como que é isso? É muito difícil pra mim. Porque às vezes eu tenho sonhos muito lúcidos e super significativos, incríveis, que eu falo… você tem. Cara, conheci, eu acho que, sei lá, um mentor espiritual, nesse nível. Sim. Aí, de repente, eu sonho que, sei lá, que eu tô com o Celton Mello indo pra Poá. Sabe, um negócio assim, tipo, que não tem nada a ver. Ou eu sonhei com… Como é que chama aquele ator? Ai, peraí. O Michael Douglas. Michael Douglas! Ai, meu Deus! Do nada! O Michael Douglas. Eu sonhei com o Michael… Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas! Não, gente, eu juro pra vocês. Eu não tinha visto o filme dele. Juro. Ele não é um dos atores que eu falo, nossa, fã. Acho ele legal, bom. Mas eu não fico pensando no Michael Douglas. E ele não é nem da sua geração, Michael Douglas. Não, aí eu sonhei que ele tinha uma casa aqui no Granja. No condomínio. E eu tava indo lá e ele pescava. Eu conhecia a filha dele. Ele tinha um Opala. Entendeu? Como você acorda e fala… Não. Aí como você vira e fala assim… Caramba, eu entendi o que esse sonho quis dizer. Não. Sabe? Porque é isso, as pessoas falam… Não, todo sonho fala uma coisa sobre o inconsciente. Eu falei, Eu o quê? O que é? Tipo, eu quero ser amiga de um ator americano? Eu não sei. Eu não sei. Então tem muitos sonhos assim que eu falo… Cara, não faz sentido algum. E às vezes eu acordo e anoto os meus sonhos. Porque eu esqueço assim. E eu quero lembrar. De repente eu vejo e falo… Gente, que ridículo. Eu achava que era uma coisa tão incrível. Sabe? Desculpa. Mas você lembra sempre dos sonhos? Sempre. Assim, é habitual isso? Olha, a maior parte do tempo, sim. É habitual ter sonhos muito malucos. Ou às vezes acordar no meio da noite e falar… um assunto pro podcast. No meio da noite? Isso já aconteceu. Tipo, 3 horas da manhã, 3h30, assim, sabe? Acordar e falar, caramba, uma cena. Eu acho que… Vou falar uma coisa aqui, não é dando diagnóstico pra ninguém. Mas uma vez eu ouvi que você tem etapas do sono. Isso. E aí tem um sono que ele é… O leve é o fraco, que é você não tá dormindo direito. Você não tá descansando lá o REM. Você não chegou no REM, né? Tá. Quando você alcança o REM, e aí você dorme pesado. Tá.
Não sei se eu tô falando Bom, besteira, mas assim… Preciso será que você tomar tá calmante, dormindo né? direito? Será que tá dormindo Talvez eu direito? precise tomar calmante, uma não sei. camomila. Uma meditaçãozinha. Eu tô meditando agora. Tá? Eu voltei a meditar. Me fazia Acho bem. legal. Não, tem gente que sonha mesmo e tudo bem, pode ser o seu caso. Não, mas não, mas será eu que você ando- tá ando com os- descansando? Porque Menina, você não acorda sei. 3h30 pra escrever o tema do Não, podcast. eu Mas é acho que do louco. nada eu desperto assim, tipo, é uma coisa que eu falo, meu Deus, eu vou esquecer isso. Sei. É na hora. É que eu acho que esse dia também eu fui dormir muito tarde. Era na hora que eu estava caindo no sono. Que vem a ideia, sabe? Assim, ou no banho. Eu acho assim, por exemplo, eu não lembro nunca. E eu sempre. Quando eu durmo pesado. Durmo pesadérrimo. Uhum. Mas isso que você falou de anotar os grandes projetos da minha vida, os grandes projetos, ou sacadas, ou respostas para minha vida, vieram nesse momento. Olha só. Do sono? Entre que eu tô lá, ou eu não sei se eu já tô dormindo e acordo com um insight. Isso rola muito comigo, de verdade. É isso, pode abrir pro seu inconsciente. Exatamente. Né? E eu acho que é um momento que a mente tá mais livre, É. né? Tá com menos informação do dia a dia. Uhum. Então, isso eu… E eu já vi várias pessoas falarem sobre isso. É. Que os grandes insights vêm nessa hora. Uhum. Uhum. A gente tem que ficar atenta mesmo. Faz sabe? sentido, sim. Faz sentido. Pra mim, E você tem muita intuição, né? tem. A Rô tem Nossa, umas eu também. intuições. Você também? Eu tenho intuição, umas intuições. Uhum. E você segue a intuição? Cara, quando eu não seguia, aí eu me arrependi um pouco. Falava, caraca. Tipo, a resposta tá na sua cara. Você tá com aquele frio na barriga falando… Pode falar palavrão? Não sei. Pode. Vai dar, sei lá, A qualquer gente coisa falou bip, já. vai dar merda, sabe? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí você fala, não, vai não. Aí dá merda. Aí você fala, cara, tipo, eu tava sentindo com o meu corpo isso, eu não ouvi. É muito louco isso de intuição, assim. Por que a gente não segue a intuição? Porque a gente Fala não pra confia mim. na gente, cara. Exatamente. Demora pra seguir. A gente não confia na Não. gente, principalmente mulher. Olha, eu começar a Não, falar, mas vai é. começar. Não. Mas a gente fica toda hora se julgando, falando, ai, não, imagina, não, eu não sei de tudo, eu não, imagina, minha opinião e meu sentimento não é tão importante assim, é assim. Eu acho que a intuição também, como tudo na vida, vai amadurecendo. Porque eu Faz sempre tive intuição, sempre. Mas hoje eu escuto e presto atenção melhor nessa intuição, entendeu? Porque antes passava, é o que ela falou. Ah, Roberta, eu acho que nem tinha esse julgamento. Você acha que ouvia? nem ouvia. Acho que a gente nem sabia o que era. Exatamente, a gente não tem Era só muito uma esse voz julgamento. É uma coisa muito louca, ela passa. É, E depois você fala, putz, meu… É. Entendeu? Já caí em várias roubadas assim. sim. Tanto é que, Sabe? sabe um exemplo disso? Eu tinha começado o podcast, né, na pandemia. E aí eu fiquei em um hiato, sem gravar mais nada e tal. Porque, de fato, era uma coisa que eu tava gostando. Mas eu não tava pensando em continuar por tempo e tudo mais. O que me fazia falta, né? E aí, do nada, eu não tava gravando. Eu não tava fazendo absolutamente nada. Eu falei, preciso registrar o nome. Do nada, assim. Aí, todo mundo, mas, meu, você vai gastar essa grana agora, registrar o nome por uma coisa… Né? Eu falei, não sei, cara. Eu preciso registrar o nome, eu tô sentindo isso, eu preciso registrar o nome. Fui lá, fiz todo o processo. E assim, quieta, tá? Quieta, sem fazer nada. Aí, de repente, as coisas começam a acontecer. Eu falo, ainda bem que eu registrei esse nome. São Olha. intuições. É. Vocês acreditam que quando a gente não ouve, ela deixa de aparecer? Porque eu ouvi isso de uma amiga. Sério? A intuição, ela vem. Mas você não tá dando bola, você não tá se ouvindo, não vai mais vir. Você tem que querer… Nossa, Você tem que estar profundo. aberta, sei. sabe? Você tem que estar aberto pra vir. Eu não sei, eu acho que a intuição é algo que você nasce com ela, sabe? Assim, Uhum. claro que ela vai… É o que eu disse, você vai entendendo melhor. Mas eu acho que desde nova você tem isso. Uhum. Essa coisa do escutar é sensacional. E eu tenho uma coisa muito louca, assim, que isso acontece até hoje comigo. E já aconteceu com várias vezes com você ou com outras pessoas que eu lido no dia a dia. Às vezes eu tô com um pensamento, isso é muito louco. Um pensamento, olha, eu preciso falar com a Lê, né? A gente é sócia numa agência. Eu preciso falar com ela sobre isso. A Lê manda naquele minuto. Rô, Ah, isso acontece comigo. Então, eu acho que é um misto.
É um misto, que eu acredito muito da intuição, mas também da conexão. Concordo. Quando você tem uma conexão muito grande com alguém, nesses são pequenos detalhes, mas eles aparecem no seu dia a dia. Aconteceu com o podcast. Eu tava na semana antes de você me mandar a mensagem. Na semana que. Essa semana você mandou. Mas semana passada eu tava assim. Nossa, eu preciso lembrar quando é que quando com a Rô a gente vai conseguir gravar. Que você me mandou uma mensagem da semana passada falando. Logo depois que eu pensei isso, eu falei, eu preciso olhar meu cronograma. Ela mandou, eu falei, para. Tipo, Sério para. que foi Juro. Eu até falei pra minha irmã. Eu tinha falado assim, preciso. É verdade, irmã? Flavinha. Eu falei, nossa, depois eu preciso ver quando isso vai acontecer pra ver como é que vai ser o cronograma tal dela. Fê, o podcast. Eu falei, mano, não acredito. É muito Mas eu acredito muito nisso. Essas conexões que são meio tele, assim, meio aéreo, né? E existe. E Existe. como eu Super. lido muito no comercial também, isso é muito louco. Que eu falo com muita gente, né? O dia a dia é com muita gente. Aham. E às vezes eu falo assim, eu acordo e eu ponho, às vezes à noite, com quem eu tenho que falar. Aham. Então, amanhã de manhã eu não posso esquecer de falar com tal cliente. Chega a mensagem dele. Ai, que 8 beleza. horas da manhã. Você faz o universo trabalhar pra você, cara, cara. eu sou uma... Só joga. Caraca, só que joga. tecnologia. Não, mas é sério, eu acho que tem muito a ver com a energia. Eu acredito nisso. Ah, não, eu Que o também. universo, ele tem uma energia e a gente vai se conectando com as pessoas certas. Sim, E eu acho que essa coisa vai vindo, natural. Eu também eu acho. acredito também. Super. E falando em energia, a nossa energia bateu 100%, né? Vamos combinar que a gente bateu demais. Eu Gente, amei tanto essa roda aqui. Ai, foi Girl demais. power. Foi Girl demais. power. Nossa, só agradecer, Women né? Fê? power. Antes de terminar, Fê, fala aqui para as pessoas que estão assistindo. Oi, Como pessoas. te encontram? Dê seus arrobas, suas datas. enfim. Gente, vamos lá. No YouTube, A Louca da Ruiva. No Instagram, A Louca da Ruiva. No TikTok, A Louca da Ruiva. No Spotify e outras plataformas de áudio, A Louca da Ruiva. Marca registrada mesmo, E né? olha, Não tem jeito. Entra no site da revista Isso! Tudo, na edição 172, e vocês vão encontrar o quê? A Louca da Ruiva. Mas sério, Perfeito. gente, parabéns pelo podcast. Vocês são maravilhosos. É muito legal poder contar com mulheres nesse meio de comunicação e mulheres inteligentes e incríveis, assim. Sério, Obrigada parabéns. a você. E olha, Obrigada. pra comemorar essa sua vinda, Eita, nosso- Frila! Temos cafezinho. cafezinho Eu sou apaixonada. do nosso patrocinador, Cia Blend Coffee, que não é qualquer coisa, ele tá em San Marino, gente. Para. É Chiquérrimo. sério, é um empreendedor que eu tiro o chapéu, tá? Gente, com certeza, vou Pega um beber. cafezinho. E a gente só Nossa. agradece por mais um episódio aqui do Vai Que Tudo dessa temporada. Obrigada, Rô. E é isso, obrigada, né, gente? Obrigada. Cheers, Cheers.